ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו, mot tamut. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Esta passagem tem gerado inúmeros debates entre as mentes pensantes, e a partir dela há muitas questões que merecem ser respondidas. Vamos a elas. Para que entendesse corretamente a ordem dada por Deus, e para que a ameaça de que haveria de morrer se a descumprisse, o homem precisaria saber o que era a morte e do que se tratava. Mas você acredita que o homem já sabia do que se tratava? Se sabia, ele já conhecia a morte, pelo menos de forma teórica. O problema é que não há respaldo textual nas Escrituras para que assim se entenda. Se não sabia, tal ordem para ele não faria o menor sentido. Seria o mesmo que, por exemplo, exigir que um animal entendesse noções de cálculo ou outras abstrações. A ordem fora dada aqui em Gênesis 2:17 apenas a Adão, tendo em vista que somente ele existia naquele cenário. Sendo assim, como foi que Eva, soube da ordem se ainda sequer existia quando ela foi dada? Lembre-se que ela repete esta mesma ordem, ainda que acrescentando algo, lá no capítulo 3, versos 2 e 3. Quando ela repete esta ordem, ela usa o plural, como se ela mesma tivesse também juntamente recebido esta ordem com Adão. Isso, pelo menos, quanto ao texto de Gênesis 2:17, não é verdade. Adão e Eva, deveriam morrer exatamente no dia em que comeram do fruto. Porém, isso não se deu, como vemos pela simples leitura do texto. Assim, talvez haja então algo de muito errado na tradução desta passagem, ou então talvez haja algo oculto, não revelado explicitamente, para o leitor em língua portuguesa. Vejamos novamente o texto, agora acompanhado de uma tradução mais literal. Ume'etz hadaat tov vara lo tochal mimenu, que beyom achalcha mimenu mot tamut. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Gênesis 2:17. A construção idiomática mot tamut é comum na Torá. Pode referir-se tanto a uma ameaça de morte quanto a uma sentença capital propriamente dita. Porém, aqui no Gênesis, por motivos vários, ela assume um sentido mais profundo, pois a ideia de morte ou de morrer é repetida. Para que a ameaça pudesse ser reconhecida pelo homem, fazia-se necessário que ele conhecesse a morte, ou seja, que ele fosse mortal, e isso desde a sua criação. Não faria sentido que se ameaçasse o homem com algo que ele ignorasse, ou não tivesse conhecimento prévio. Pare para pensar. Aqui se desfaz o senso comum de que o homem foi criado imortal. Tal condição não pertence a seres criados. E um dos maiores comentaristas medievais da Torá, Avraham ibn Ezra, concordava com isso. Em seu famoso comentário sobre a Torá, ele escreve: alguns comentaristas insistem que o versículo "porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás", Gênesis 2:17, indica que o homem corpóreo foi criado imortal e que se tornou mortal como punição pelo seu pecado. Ora, isso é absurdo. O homem e os animais compartilham um espírito comum, força vital, por meio do qual vivem e experimentam sensações nesse mundo. Assim como os animais estão destinados a morrer, o homem também deve morrer. A vantagem que o homem tem sobre o animal está na porção de cima, a porção superior à alma que recebeu. Um médico grego provou, sem sombra de dúvidas, que é impossível ao homem corpóreo
viver para sempre. Ibn Ezra, comentário sobre Gênesis 3, verso 6. Mas se Adão e Rava não morreram naquele dia, se o homem não morreu no exato momento em que experimentou do fruto, e se a ameaça de Deus foi real, era real e não um blefe, de que forma ela se cumpriu naquele exato momento? Bem, nós não vemos os dois morrendo naquele dia. Mas, pare para pensar, nós vemos os dois sendo expulsos do jardim naquele exato momento, naquele exato dia. Ser expulso é como ser exilado. E ser exilado, segundo as Escrituras, é semelhante à morte. Veja, por exemplo, o clássico texto de Ezequiel, capítulo 37, a famosa profecia do Vale de Ossos Secos. Nesta passagem, lemos sobre muitos ossos secos, que, segundo a passagem, são toda a casa de Israel. Capítulo 37, 11. Esta era a situação dos judeus nos dias do profeta, justamente quando estavam exilados em Babilônia. Jeremias, capítulo 31, 15, retrata Raquel, a matriarca, chorando pelos seus filhos. É claro que isto é algo alegórico, porque Raquel já há muito havia falecido quando Jeremias escreveu essas palavras. O profeta nos mostra, na verdade, o choro da matriarca pelos seus descendentes, os israelitas, de forma alegórica, que já não existiam mais. Ou seja, era como se eles tivessem morrido. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque eles não mais existem. Mas o que de fato ocorreu com eles? O verso seguinte nos explica. Eles estavam no exílio, e de lá, segundo o profeta, seriam redimidos. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31, 15, 16. O Salmo 107, 10 a 14 também declara praticamente a mesma coisa. Esta magnífica passagem mostra Israel representado como alguém que se assenta no vale da sombra da morte por causa da sua rebelião e que mais tarde seria liberto da morte. Suas algemas seriam quebradas, um sinal da futura redenção. Isto é um nítido retrato do sofrimento que Israel passou no exílio e na grande galuta, a dispersão mundial pela qual passou o povo judeu ao longo da sua história nos últimos 2000 anos. A conclusão a que chegamos é que a expulsão de Adão e Rava do Éden é uma figura, uma alegoria sobre o exílio, que em suma é a ausência de Deus na vida do ser humano, do homem, causada por uma flagrante desobediência e que requer uma ação imediata para que o caminho de volta possa ser restaurado. A ausência de Deus é a segunda morte na expressão mot tamut. Fisicamente você já morre. Cuide, para que espiritualmente este não seja o caso. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Sempre teremos aqui neste canal, Monoteísmo Racionalista, vídeos breves e direto ao ponto sobre o que a Torá de fato nos diz. Muitos pontos interessantes, muitos aspectos ainda pouco explorados, em língua portuguesa, sobre essa temática tão diversa e tão interessante que nos traz a lei divina. É um fundamento muito importante para os nossos dias, para os dias em que vivemos. Muito bem, então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.